Galera, aqui temos essa dupla de Mercedes. Nós temos uma SLS AMG e aqui nós temos uma GT Black Series. A SLS tem um motor V8 aspirado de 6.2 litros que produz 583 cavalos e 66 kg de torque. E lá nós temos um V8 biturbo de 4 litros que produz 720 cavalos e 81 kg de torque. Podemos ver dois carros aqui com carrocerias semelhantes. Aquele motor, né, na frente, o capô grande, a traseira curta. Mas, por mais que ambos carros foram fabricados pela Mercedes AMG, que é a montadora, ou seja, vamos dizer, a junção, a parceria entre Mercedes e AMG, a GT Black Series, ou a GT em geral, ela não é uma evolução da SLS, não é tipo uma segunda geração, uma segunda versão, não é. Ela pode ser considerada uma, vamos dizer, uma evolução espiritual, ou seja, em termos de aparência, tá bom, ela é um pouco parecido, mas o propósito dos carros são completamente diferentes. Um tem um V8 aspirado 6.2, o outro tem o V8 biturbo 4 litros, né? Então a GT não é uma evolução dessa, mas ela, vamos dizer, continua essa linha de aparência, porque os dois carros foram feitos do zero pela Mercedes AMG. Mas vamos ver alguns detalhes dos dois. Começando com a SLS, se eu não me engano essa cor chama Imola Red. Eu vou deixar aqui, eu não tenho certeza absoluta, mas eu vou deixar aqui na pós-edição como sempre. A tinta, a pintura, ela é um vermelho. Não sei se vocês conseguem ver, tem muito sol, mas olha aqui, ó. Olha essa pigmentação aqui, esse brilho, muito, muito bonito. Aqui na frente nós temos aquela grade icônica com esse detalhe aqui, dividindo a grade com o logo aqui da Mercedes. Nós temos essa peça aqui, parece um alumínio fosco, olha, ele também brilha, muito bonito. Esse logo grandão aqui. Temos o para-choque que vem aqui com essas pequenas entradas de ar aqui embaixo. Também temos essas duas, né, essa grande grade aqui. E temos essa pequena aqui do lado. Aqui no farol nós temos um farol grande e esses pequenos aqui, creio eu que é a luz diurna. E aqui temos a seta, bem interessante. E olha o tamanho desse capô, né? Já já a gente vai mostrar uma coisa com capô bem grande também, mas fica para o fim do vídeo. Aqui nas rodas nós temos essas rodas no prata de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontas. Difícil de ver uma roda de 7 pontas, normalmente é 5 ou 10. Mas nós temos essa roda com 5 parafusos, o logo da Mercedes. Nós temos o disco de ferro ventilado com a pinça cinza escrito AMG no branco. E essa roda aqui está escrito AMG, bem interessante. Aqui do lado nós temos essa saída de ar com esses dois detalhes cromados e o 6.3. Ah, mas Adel, você falou que esse carro é 6.2 e o 6.3? Então vamos lá, eu sempre falo isso nos vídeos. O 6.3 ele é uma homenagem ao motor M100 da Mercedes, que foi o primeiro motor V8 da Mercedes que tinha 6.3 litros. Então todos os carros da Mercedes que você vê com 6.3, na verdade ele é 6.2, não 6.3, 6.2. Ah, mas normalmente eles arredondam para cima. Verdade, tem muita montadora que, sei lá, o motor é 4.7899, eles vão arredondar para 4.8. Verdade, isso acontece. Porém, aqui não é esse caso. O motor é 6.2, mas essa plaquinha é uma homenagem ao 6.3, que é o motor M100, o primeiro V8 da Mercedes. Continuando aqui, nós temos essa linha bonita do carro, né? Temos o espelho aqui com as setas. Eu gosto muito de como essa seta é incorporada aqui no carro. Vindo aqui, você vê a maçaneta do carro, ela é aqui embaixo. Bem interessante, você aperta o botão, ela sai, você abre e aí a porta abre como gaivota, né? Infelizmente a gente não pode abrir, porque o carro é da loja, nós não podemos brincar muito, mas nós podemos mostrar aqui um pouco do interior. Nós temos a direção de couro com botões dos dois lados.
nós temos esse painel que eu acho muito bonito, com esse alumínio fosco. Eu acho isso muito bonito. E lá nós conseguimos ver esse botão aqui, que está escuro. Segundo botão é o botão de ligar o carro. Então quando você, eu acho que quando você abre a porta, destrava, ele acende, né, para você saber que está lá. Nós temos os bancos nesse couro meio creme, com a plaquinha AMG lá, e a parte central de couro preto também, bem bonito, e o console no meio também, ó, couro, esse couro creme, né? O interior aqui, o painel, nós temos esse, não sei, ele parece ser um marrom. Parece um marrom ou não? Talvez eu tô viajando. Eu acho que é um preto, um cinza, um preto. Ele é meio diferente. Mas mesmo assim, um interior muito bonito. Continuando aqui atrás, nós temos essa traseira que eu falei, né? Aquela frente comprida, traseira curta. Eu acho que esse eu acho que não sei. Mas esse detalhe aqui um pouco assim, essa queda assim da SLS, eu não sou muito fã dela, mas é um carro muito bonito. Temos aqui a tampa da gasolina nesse também alumínio fosco. Vindo aqui atrás, vamos dar uma olhadinha nessa traseira. Olha que legal essa traseira. A asa, o aerofólio, né? Ele está nessa posição aberta, ou seja, para cima. Normalmente ele fica aqui embaixo, aí fica uma linha suave aqui, uma linha contínua. Nós temos a plaquinha SLS. Se eu não me engano, o significado de SLS, eu acho que é Super Light Sports, alguma coisa em alemão, ou seja, super leve esportivo, alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui na pós-edição o nome exato o que significa SLS. Temos o logo da Mercedes, a plaquinha AMG. Lembrando que um pouco antes da produção desse carro, a Mercedes comprou a AMG, por isso que virou Mercedes-AMG. Por isso que esse carro aqui, a gente já vai explicar, ele não é da Mercedes, ele é Mercedes-AMG, tá? A gente já explica o nome. Olhando aqui atrás, nós temos as duas ponteiras cromadas, uma de cada lado, bem interessante. E aqui temos a terceira luz do freio, bem legal esse carro, nessa cor. Normalmente você vê é mais comum ver no prata ou no cinza escuro, mas essa daqui está show. Deixa eu mostrar ela mais um pouco. Olha que carro legal, né, galera? Agora vamos para a irmã mais nova, mais fitness dela, vamos dizer. Temos aqui uma Mercedes AMG, é a montadora, GT é o modelo, Black Series é a variante, a versão mais extrema da Mercedes AMG GT, tá? Muita gente fala ela é uma AMG GT, GTR, GT Black Series. Não é, não tem o AMG. A Mercedes AMG é o nome da montadora, quem fabricou o carro. O modelo é GT, GTS, GTC, GTR, GTR Pro e GT Black Series, que seria essa, tá? Então só para não confundir, mas vamos ver. E outra coisa muito interessante desse carro. Esse carro, se eu não me engano, ele era cinza fosco, aquele tom cinza fosco, preto fosco, chama do que você quiser, né? Se você já conhece o tom que eu tô falando, que tem bastante aqui no Brasil, deixa aí. É cinza fosco ou preto fosco? Deixa aí nos comentários. Mas enfim, o ex-proprietário desse carro, ele quis pintar num tom de azul que chama Yosemite Blue. Existe um cliente da Mercedes, ele é brasileiro, ele tem uma SLS AMG Black Series, a versão mais extrema desse carro aqui, num tom que chama Yosemite Blue, ou azul yosemita, vamos dizer em português. Esse tom é uma cor única no mundo, aquele tom de azul só aquele carro que tem, aquela cor pertence ao cliente. A Mercedes, se eu não me engano, acho que a Mercedes não pode vender um carro com aquela cor porque ela pertence ao cliente, mas o proprietário desse carro, ou ex-proprietário, porque o carro está à venda, ele tentou pintar o carro nessa cor, mas ele não conseguiu acertar a cor. Eu vou deixar aqui uma foto da Yosemite Blue para vocês tirarem suas conclusões. Mas mesmo assim ficou uma cor muito bonita, ficou vamos dizer, um prata, dependendo de onde você olha. Se você olhar com luz do sol,
com a luz aqui, na verdade as luzes amarelas, ele parece um prata. Aqui ele tá vindo para um azul. Ele é uma cor muito bonita. Ele é um fosco, tá vendo? Tem um pouco de brilho, né? E se eu não me engano ele foi pintado pela Studio Daytona. Mas vamos mostrar mais detalhes desse carro. Diferente dos outros modelos, GT, GTS, GTR, GTR Pro, ele tem essa grade bem grandona, bem agressiva. O logo da Mercedes bem grande aqui com essas aletas, assim, vamos dizer, essas barras com esse detalhe em cromado. E aqui nós temos uma câmerazinha para você olhar na frente, porque olha o tamanho desse capô, né? Aqui na frente nós temos esse front lip de fibra de carbono bem grande, ele é bem largo aqui no meio e lá ele termina, e aqui ele junta com o para-choque nessa passagem de ar, e aqui tem esse detalhe também, mas esse detalhe é no Black Piano, não é fibra de carbono. A fibra de carbono vem até aqui, né? E ela chega até aqui, isso daqui é fibra de carbono, isso daqui é Black Piano. E tem também essa aleta aqui, esse winglet acabado no Black Piano. Aqui temos o farol dianteiro, temos essas 3 lâmpadas aqui. E aqui temos essa luz que corre assim, deve ser a luz diurna e seta. E aqui temos os faróis, bem interessantes. E aí temos aqui um capô bem grande, igual da SLS. Por que eu falei que esse carro é uma, vamos dizer, evolução espiritual? Porque, olha a carroceria, é muito parecida com a da SLS. Você, para quem não entende, para quem não conhece, pode olhar para a SLS e depois olhar para os modelos, todos os modelos da GT e falar, pô, é uma evolução, é a 2ª geração, mas não é. É um carro completamente diferente, proposta completamente diferente. Aquele carro é mais para luxo, por mais que tenha a versão Black Series dela, que é a versão mais extrema, ela não é tanto um carro esportivo quanto esse daqui. Esse daqui ele é mais focado para competir com esse Mar de 911 que nós temos aqui. Mas vamos ver mais detalhes aqui. Aqui no paralamas nós temos essas saídas de ar aqui, bem bonitas, pintadas na cor do carro. Em alguns modelos eles têm essa parte aqui, são peças de fibra de carbono, bem interessante. Aqui nós temos esse painel bem grande de fibra de carbono com esse extrator aqui. Deixa eu ver se dá pra, se a gente colocar uma luzinha, dá pra ver alguma coisa. Dá pra ver alguns componentes lá. Tem uma grade aqui para proteger, nós não vamos chegar tão perto. E aqui temos esse detalhe no Black Piano que ele deve ser aqui para levantar o ar bate aqui, levanta, né? E aí puxa o ar, né? O ar quente. É o jeito que funciona, né? E aí aqui temos essa saída de ar, é um extratorzinho também. Vindo aqui do lado, nós temos esse detalhe também no Black Piano com essa saída de ar, né, mais ou menos parecida com a SLS, você consegue ver a evolução de um para outro. Temos aqui o escrito V8 biturbo, esse carro já é um motor biturbo, e o interessante, ele é um hot V, ou seja, as turbinas elas ficam no meio do motor V aqui. Então aqui no meio, aqui você tem o motor, né? O motor também ele fica, aqui está o eixo do carro, né? O eixo do carro está aqui, então o motor fica para cá, ele fica atrás do eixo, ou seja, ele é dianteiro central. O V ele é assim, e dentro do V, entre as duas bancadas, as duas turbinas ficam lá dentro. Eles chamam de hot V, ou seja, V quente, vamos dizer, em uma tradução livre, né? Continuando aqui do lado, nós temos essa saia lateral de fibra de carbono, bem bonita, bem comprida. Ela começa aqui, já com esse painel, aí ela vem mais aqui, até aqui atrás, e parece que tem uma passagem de ar para os pneus. Aqui nós temos o espelho acabado de fibra de carbono com essa seta igual a SLS, e esse detalhe aqui, esse acabamento em volta do espelho em Black Piano, e o teto também de fibra de carbono com detalhes em Black Piano, bem interessante. Olhando aqui dentro, a direção era de Alcântara, de 3 pontas, tem aqui o meio-dia, ele é no preto também. Os bancos são de concha, de couro, eu acho que o centro é de Alcântara, com essas duas faixas. Nós temos aqui o escrito AMG com as passagens do cinto aqui, né, para você colocar cinto de 3 ou 5 pontas. Lá nós temos o console acabado no Black Piano,
muito interessante, um interior muito bonito. E vindo aqui atrás, nós temos aqui essa janelinha e dá para ver a parte da gaiola. Esse carro aqui tem uma gaiola. Lembrando que essa versão é a versão mais extrema, ou seja, essa daqui é semipista, tá? Dá para ver mais a gaiola aqui atrás. E vamos vir aqui para a traseira dela. Olha que traseira legal. Vamos começar com essa asa. Olha essa asa gigantesca de fibra de carbono. Ela tem 2 níveis, tá vendo? 1 e 2. E ela tem um acionamento eletrônico, que é aqui, ó, tá vendo? Essa asa aqui é mais ou menos um DRS de Fórmula 1, para quem conhece, para quem segue Fórmula 1 sabe o que é o DRS. É essa peça aqui que ela sobe para dar vamos dizer, para ajudar a frear, ou quando você está precisando de mais aceleração, ele desce, aí fica mais suave a passagem do vento. Bem interessante. Temos aqui, começando lá de cima, ele desce aqui, ó, esse detalhe, e vira e se encontra aqui na tampa, e tem esse acabamento no black piano, que é esse preto brilhante. Temos aqui as lanternas traseiras, e a melhor parte das lanternas são essas lâmpadas individuais que acendem individualmente, elas acendem em uma sequência. É uma coisa muito legal de se ver. Temos aqui o difusor traseiro. Ele tem parte do para-choque de fibra de carbono e o difusor está aqui embaixo. Ele é no plástico fosco. Temos 2 ponteiras desse lado, 2 ponteiras daquele lado. Não, eu acho que esse carro não está com escapamento modificado, deve estar com o escape original. E, né, uma crítica que as pessoas fazem de todos os modelos da GT é que o ronco é muito abafado, né? Porque é um V8 biturbo. E, né, aparentemente na Europa eles estão vindo com bastante regras e leis, que o carro não pode ser alto, né, por causa de emissões e todos esses detalhes. Então esse carro aqui ele tem um ronco bem abafado. Temos aqui a plaquinha AMG, né, a AMG é a preparadora que a Mercedes comprou. Terceira luz do freio aqui, nesse, né, aqui, seria esse daqui um meio ducktail, pode ser, parece que é meio incorporado. E aqui nós temos a plaquinha do nome. GT é o modelo, Black Series é a variante, que é a versão mais extrema. Temos parece esses 2 extratores de ar aqui, para ter saída de ar. Bem interessante, né, galera? Não falamos das rodas, já vamos falar das rodas. Mas antes vamos ver se a gente consegue ver um pouquinho mais no interior. Não dá para ver muito, tem reflexo aqui desse lado. Mas vamos falar dessas rodas aqui. Vamos vir aqui na frente. Nós temos essas rodas de 5 parafusos, com o logo aqui no meio da Mercedes. Temos ela é pintada nesse preto fosco, escrito AMG aqui. Os discos são de cerâmica, ventilados. E a pinça é no preto, escrito AMG Carbon Ceramic. E olha esse disco como ele reflete, ó. Eu consigo ver minha reflexão. Os únicos 2 carros que eu já vi discos com discos de cerâmica tão brilhantes assim foi nas Mercedes GT, esse modelo, e nos Vantage novos da Aston Martin. Devem ser porque, né, o Vantage novo, o V8, ele tem o mesmo motor que esse carro. Pode ser por causa disso, mesmo fornecedor. Mas é isso, galera. Esse foi o walk around desses 2 carros aqui, SLS AMG GT Black Series. Deixa nos comentários qual desses 2 você levaria para casa. Galera, aqui temos esse Bentley Continental GT Speed. Ele tem um motor W12 biturbo de 6 litros que produz 660 cavalos e 91 kg de torque. E por que eu falei W, né? O que é um motor W12? Ele significa que são 2 motores Vs, né? Desse caso 2 V6, que eles usam o mesmo virabrequim. Então normalmente num carro V você tem 2 bancadas, né, de cilindros. Nesse daqui você teria, vamos dizer, 2 na lateral e uma grossa no meio, com 2 bancadas juntas, ou seja, 3, 6 e 3, né?
fazendo o 12, por isso que chama W12. E esse carro aqui, pra mim, mano, em termos de carros coupés Grand Tours de luxo, esse daqui é o ápice, né? O Continental para mim sempre foi. Esse daqui especialmente, que ele já é o facelift, esse daqui é o modelo 2022, ele tem a frente mais legal e a traseira que a gente já vai mostrar. Mas vamos ver alguns detalhes desse carro, né? Começando na pintura dele, ele é esse cinza fosco, carro uma cor muito bonita. Ele parece que tem esses granulados aqui, não sei, deixa eu pegar aqui direito. Olha, deixa eu sair aqui da luz laranja, pegar aqui a luz natural. Olha que cor bonita, né? Temos aqui na frente o logo da Bentley, aquele logo tradicional, e aqui no capô tem esse corte aqui, essa onda muito bonita. Temos aqui a grade gigantesca, acabada no black piano, com dois faróis aqui. Esse daqui deve ser a da seta, esse daqui deve ser o farol normal. Aqui tem um farol de milha com essa entrada de ar aqui e essa outra entrada aqui embaixo, com esse detalhe aqui, esse front lip de fibra de carbono, e essa parte aqui do para-choque que pode ser também um front lip aqui na frente, bem interessante. Vindo aqui do lado nós temos essas rodas que também acho muito bonitas da Bentley. Logo da Bentley aqui, você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontas, né? 5 parafusos. Temos aqui, ó, o disco de cerâmica ventilado, também reflete bastante, igual a gente mostrou. Temos a pinça pinça no preto escrito Bentley também. Aqui tem as letras escrito Bentley. Uma roda bem grande. E aqui, para quem tem interesse, ó, 275-35 ZR22, bem interessante, né? Olhando aqui do lado nós temos Speed, que é a variante do Continental GT, e aqui o 12 nessa, não sei se é uma saída de ar funcional, porque ele tem, né, W12, 12 cilindros no formato W. Continuando aqui do lado nós temos a saia lateral de fibra de carbono, com esse detalhe que começa aqui, ele vai até lá atrás, acabado no black piano. Temos o espelho com a seta, e aqui temos o teto solar, na verdade, não sei se ele abre, mas bem interessante. Temos aqui a maçaneta também, ela tem essa parte aqui acabada na mesma cor do carro, e essa parte no black piano, carro de extremo luxo. Temos essa linha aqui traseira que deixa um pouco largo o carro, olha desse ângulo aqui, bem bonito. E aqui vimos a tampa da gasolina, um oval, deve ser por causa do desenho aqui. E aqui, olha, vamos olhar para a traseira dela. Como eu falei, esse daqui é o facelift, então ele já tem essa traseira, né, redesenhada. Tem essas lanternas aqui que eu acho muito bonita. Temos aqui a asa traseira, ela está também levantada na posição, você consegue ver. Se ela está abaixada, você vê que ela fica como é que fala? Suave com a linha do carro. E aqui temos esse detalhe aqui em cima, que eu acho que esse detalhe de fibra de carbono, que quando eu acho que a asa fecha, ele cobre, ele fecha, então não dá para ver, mas bem interessante. Aqui temos o logo da Bentley aqui atrás também. Temos essa ponteira, na verdade isso daqui é só uma decoração, porque as ponteiras estão aqui atrás, né? 2 de cada lado, lá também. E aqui temos esse detalhe, esse difusor traseiro de fibra de carbono. Carro muito bem configurado. E lembra aquela linha lá no black piano? Ela interrompe aqui e ela continua aqui atrás. Ela vai lá do outro lado. Vamos ver essa lanterna aqui. Olha dentro, olha os detalhes como ela é. Isso daqui é reta, isso daqui é seta, que reta. Isso daqui deve ser a seta, a luz do freio, a luz noturna, e a ré eu não tô achando. Será que é ré também? Será que isso daqui é ré? Não sei se isso daqui acende, mas bem interessante essa lanterna. Olhando aqui, vamos ver o interior. Vamos ver se dá para ver um pouquinho. A direção ela é de alcântara,
Parece bem grossa, mais do que normal. O interior, olha lá. Nós temos os bancos de concha. Parece ser de parte de cima, aquela parte meio cinza, ó. Essa parte aqui é de alcântara e essa parte parece ser de couro. Temos detalhes em vermelho. Os cintos são em vermelho também. E no apoio da cabeça está escrito Speed. Olha lá, bem legal. Temos mais detalhes aqui, ó, essa linha de costura aqui no painel. Na direção também, tudo vermelho. Temos o console lá no meio. Olha que legal esse console. Como eu falei, o carro muito luxuoso, né? Esse daqui é um Grand Tourer. Não é aquele carro que você vai pegar e fazer dar volta rápida, né? Como por exemplo, cadê você? Aqui, como a GT Black Series. Não é um carro para isso. Ele é um carro mais para viagem, mais para luxo, como a SLS. Mas é isso, galera. Esse é o Continental GT Speed com motor W12. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse carro. Galera, aqui temos esse Aston Martin Vantage V12. Ele tem um motor V12 biturbo de 5.2 litros que produz 700 cavalos e 76 kg de torque. Essa unidade nós temos 6 total no Brasil do Vantage V12, sendo 4 coupé e 2 conversíveis. E essa daqui é a número 90 de 333 unidades produzidas no mundo. Bem interessante. E esse V12 aqui, ele é o último V12 produzido pela Aston Martin e é, vamos dizer, o adeus, o adiós, o hasta la vista, vamos dizer, do motor V12. E eu acho que em geral o motor de combustão interna, não tenho certeza, da Aston Martin. Mas mesmo assim, vamos dar uma olhada nessa unidade. Primeiro, a configuração desse carro. Ele está, eu não sei direito a cor desse carro, mas ele está nessa cor que parece uma pérola, parece cor de pérola, muito diferente. Eu pessoalmente não curto essa cor, mas vai ter gente que gosta, então podem olhar aqui, dar uma olhada, dizem aí o que vocês acham. Temos essa frente aqui muito agressiva, né, que a Aston Martin tem desde muito tempo. Ela é bem mais larga do que o Vantage V8 e o F1 Edition, né? E aqui em volta ele tem esse detalhe no branco, bem interessante. Né? Temos aqui o front lip acabado no black piano com esse detalhe que não é a mesma cor do carro, mas é mais ou menos um dourado, né? Temos essa entrada de ar aqui, essa passagem de ar que deve levar ar para os pneus, isso, ela vai lá. Temos o farol aqui, parece fibra de carbono com essas lâmpadas aqui deve ser a seta, tem 2 lanternas aqui, bem legal. Temos o logo aqui da Aston Martin com esse capô bem grande aqui também. Isso daqui é tudo de fibra de carbono e olha essa passagem de ar, essa saída de ar, na verdade. Deve ter aqui embaixo um radiador, então o ar passa por aqui, né, entra na grade, passa pelo radiador, arrefece o fluido lá dentro e sai por aqui. Bem interessante. Vindo aqui do lado, nas rodas nós temos essas rodas os parafusos ficam aqui atrás, bem escondidos. O hubcap aqui preto da Aston Martin, nesse preto meio fosco, meio brilhante, ele está entre, e como eu falei da SLS, da GT Black Series, na verdade. Olha como é brilhante esse disco, eu dando tchau de novo. Bem interessante. Quem tá me vendo aqui vai falar, pô, por que esse cara tá dando tchauzinho pro disco do carro? Mas enfim, continuando aqui, nós temos a pinça no escrito Aston Martin nesse dourado. E essas rodas, esse pneu aqui, deixa eu ver, cadê a medida dele? E cadê aqui? Ué. Tá aqui, é esse daqui, né? Não é. Pô, eu tô cego. Deixa, eu vou tentar achar de outro lado. Continuando aqui do lado do carro, nós temos esse detalhe aqui no paralamas muito bonito, que é parece ser uma passagem de ar, não sei se é funcional, você consegue ver lá atrás, não sei se é funcional ou não, mas eu sei que é muito bonito esse detalhe aqui, acabado no black piano com essa
faixa aqui que a gente viu lá na frente. Temos a plaquinha V12, porque esse carro é um 12 cilindros. E aqui, ó, ele começa aqui, ele vem por aqui no Black Piano. E aí, ó, esse detalhe que ele termina aqui. E aí vem essa linha e junta pra cá, que vai até lá atrás. Olha que saia lateral bem larga, ó. Bem larga, né? Continuando aqui, nós temos além do capô de fibra de carbono, nós temos o espelho e o teto de fibra de carbono. Temos esse suporte aqui que é bem bonito, deve ter alguma função aerodinâmica, acabado nesse Black Piano. E olha aqui, ó, a carroceria como é larga, bem legal, né? Vamos ver aqui nesse pneu se a gente consegue ver a medida dele. Eu tô sem óculos, então esse daqui é um Pilot, aqui, ó, Pilot Sport 4S. Vamos ver aqui, tá aqui, ó, 315 30 ZR, mas esse daqui ZR21, esse daqui deve sair de trás, então esse daqui é maior. Mas continuando aqui, nós temos aqui atrás essa asa gigante, não é tão grande, né? É razoável nos dias de hoje. Acabada no Black Piano, e olha como ela faz essa curva e vai até lá e desce. Ela tem esses suportes aqui. Eu acho que ela não é regulável. Não é. E aqui nós temos a traseira. Aqui, ó, a traseira tá difícil ver, então a gente vai mostrar parte por parte. Como eu sempre falo do Vantage, desse Vantage novo, a minha parte favorita é aqui, ó. Você tem essa barra de luz, deixa eu vir aqui. Você tem aqui essa barra de luz que vem, ele começa aqui na lanterna, ó, começa na lanterna, aí sobe pra cá e vai pro outro lado. E aqui tem esse ducktail, né, que é incorporado na carroceria, muito bonito. Aqui temos esse painel no branco escrito Aston Martin com o logo da Aston Martin aqui. Temos o difusor traseiro acabado no Black Piano com aquela faixa também. Vamos vir aqui para esse lado. Olha aqui um pouquinho, vem a faixa, aquela faixa naquela cor. Temos essa saída de ar e aqui embaixo mais do difusor também acabado no Black Piano. Bem interessante. Vamos ver se a gente consegue pegar uma visão daqui. Olha, bem legal, né, galera? Vamos ver se a gente consegue ver o interior desse carro. Desse lado aqui nós temos bancos de concha, de fibra de carbono. Olha como eles são finos, né? Mais ou menos um dedo, mais ou menos isso. Nós temos essa cor meio, não sei se é branco ou creme, com as costuras numa cor que parece a costura do carro, a cor do carro, bem interessante. Temos aqui a parte de baixo também, de couro branco, lá, ó, aquela parte aqui é de fibra de carbono. Temos também no console central mais desse couro, dessa cor, mais costuras aqui, ó. Provavelmente na cor do carro ou algo semelhante, ou até na cor dessas linhas aqui, pode ser isso. Vamos lá do outro lado ver. Aqui se a gente consegue ver alguma coisa. Temos a direção. Ela não é 100% redonda. Ela é um pouco chata, ela é chata, ela é reta embaixo. E ela é toda de couro, não tem alcântara na direção. Temos lá o console central, ó, com aquele suportezinho, que lá parece, acho que não é alcântara não, acho que é couro também. Mas é isso, galera. Esse é o Vantage V12. Como eu falei, no número 90 de 333 unidades no mundo e uma de 4 unidades coupé no Brasil. Nós temos mais 2 unidades conversíveis do Vantage V12, que se eu não me engano eu acho que são 250 unidades no mundo. Mas aí, o que vocês acharam desse carro? Deixa nos comentários. Galera, aqui temos essa dupla de Dodge Vipers da 4ª geração, também conhecida como a geração ZB2, que foi produzida de 2008 até 2010. Nós temos 2 unidades aqui, a verde e a branca. Nós vamos começar com a branca. Essa branca aqui ela está original, não está modificada. E ele tem um motor V10 aspirado de 8.4 litros, que produz 612 cavalos e 76 kg de torque. Como vocês sabem, né, o Viper já saiu de linha. Infelizmente ele saiu de linha. Essa daqui foi a 4ª geração. Você teve a 1ª e a 2ª geração, que foram lá nos anos 90. Aí teve a 3ª e a 4ª, que são
quase idênticas, e depois teve a quinta, que foi a última e final geração. Essa daqui ela está original, e vamos ver alguns detalhes desse carro. Começando na frente, nós temos aquela frente bem agressiva aqui. Nós temos esse farol de milha com aquela frente que veio desde a primeira geração, essa grade que ela é dividida em quatro, né? Tem essas duas asas e essa também parte do para-choque que pode ser considerado uma asa. Temos aqui o logo, né, do Viper, que é uma víbora com esses desenhos aqui que parece a pele, né, da cobra. Temos esse tom belíssimo de azul, olha que coisa bonita aqui na faixa, no capô. Temos isso aqui parece uma entrada de ar, ele entra e desce para cá, ó, tá vendo o buraco lá? Uma entrada bem diferente. Temos 1, 2, 3 extratores de ar de cada lado nesse capô gigantesco. A câmera não consegue pegar direito, olha só. Olha que coisa gigantesca. Vamos dar uma olhada aqui. Dar uma olhada aqui de lado. Olha que coisa louca. Que tamanho. Claro, o motor ele não ocupa todo esse espaço. Ele deve chegar até mais ou menos aqui, né? Que é o eixo do carro. Ele deve ficar numa posição na frente central, ou seja, atrás do eixo. Já já a gente vai abrir o capô e aí a gente vê o carro. Nós temos aqui as rodas originais SRT escrito, com o logo do Viper e 6 parafusos, bem diferente de ver rodas com 6 parafusos. Nós temos o disco de ferro sem ventilação e a pinça vermelha. Carro muito, muito bem legal, né? E para quem tem interesse aqui no pneu, ó, 275 40Z R18, bem interessante, né? Vindo aqui, nós temos esse detalhe aqui, que é uma saída de ar, uma passagem de ar, como você vê, ele vem de lá, não sei se dá para ver as rodas, vamos ver se... não, dá para ver sim o pneu. Não, eu acho que não dá. Não sei direito. Não dá para ver, na câmera não dá para ver direito, mas eu acho que não dá para ver, não. Enfim, você tem esse corte que vem aqui, né? Tudo aqui embaixo nessa linha aqui, termina aqui, ó. Ela termina bem... Aqui, deixa eu mostrar de longe para vocês. Ele vem assim aqui e acaba aqui na porta, quase no fim da porta. Temos o espelho e essa saia lateral mais larga. E aqui um elemento que vem da primeira geração, o escape na lateral. Na primeira geração, as pessoas falavam que essa parte aqui ficava muito quente e era muito fácil você queimar sua perna. Então eu acho que nessa geração aqui, já a terceira geração, já se passou mais de 10 anos desde a primeira geração, então eles devem ter corrigido a questão de temperatura. Aqui vamos ver se a gente consegue ver o interior. Você tem essa maçaneta que você enfia o dedo e aperta assim. Vamos abrir a porta, mas não vamos... A gente vai entrar desse lado aqui, porque o outro lado tem a parede. Vocês veem aqui, a primeira coisa que vocês vão ver é essa soleira gigantesca aqui, ela é bem larga, então você tem que pular por cima da soleira e já entrar lá dentro. E como vocês conseguem ver, eu não estou conseguindo abrir a porta mais do que isso. Não sei se ela vai mais, não sei se ela não vai. Mas aqui a porta nós temos esse plástico aqui, lembrando que o Viper não era um carro de luxo, era um carro esportivo americano, né? E na época os americanos não tinham muita coisa de luxo. Então aqui você tem aquele plástico barato com... Aqui parece ser uma coisa mais... Um plástico também mais mole, né? Ele parece ser um pouco borrachudo. Nós temos aqui a alavanca da porta, maçaneta, e aqui o botão da janela. Muito, muito simples, né? Como vocês conseguem ver. Aqui no tapete nós temos, ó, Viper SRT10. SRT é Special Racing Team. E 10 é o número de cilindros. E aqui podemos ver um pouco do interior. Nós temos o freio de mão aqui para cima, olha como ele fica. O câmbio manual do carro. E aquela direção simples com o logo do Viper. Olha lá. Eu vou ver se eu consigo ver lá do outro lado, porque lá do outro lado tem a parede, então não deve ter muito espaço. Mas como vocês veem, é um interior bem simples, tá? Funcional. E olha, aqui você tem esses relógios. Tá vendo? Tem esses relógios, deve ter temperatura,
pressão do óleo, essas coisas, né? Bem interessante. Interior bem simples, né? Nada de luxo nesse carro. Esse carro na época não era tão caro, né? Não era um carro muito caro, mas muito interessante. Os bancos são de concha, a lateral é de couro com a parte central de alcântara e aqui está escrito Viper. Bem interessante, né? E aqui você tem esses dois buracos para passar cinto de 3 ou 5 pontas. Bem interessante. Vamos fechar aqui a porta. Opa, peraí. E aí você vê que a janela lá, quando você abre ela baixa, e aí quando você fecha ela sobe, justamente para não pegar aqui, né? Para fazer aquela vedação perfeita. Bem interessante. Uma coisa também interessante, se você consegue ver, aqui ele tem essas duas bolhas, que ele veio do Viper GTS, lá da primeira e da segunda geração. Por quê? Na segunda geração eles introduziram o SRT10, que seria esse daqui. E o SRT10, ele substituiu o RT10 e o GTS, que eram as versões na primeira e segunda geração. O RT10 era aquela versão que todo mundo conhece na cor vermelha, que o teto sai, que é um Targa. E o GTS é aquele lá que todo mundo sabe que tem ele é fechado, teto rígido, né? Normalmente na cor azul com as faixas brancas, as cores opostas desse daqui. E aí, então o SRT10 na terceira geração, que era a geração ZB1, essa daqui é a ZB2, o SRT10 substituiu o RT10 e o GTS, e aí eles trouxeram esse detalhe aqui, essas duas bolhas aqui no teto, como vocês conseguem ver, do GTS, bem interessante. Aqui nós temos o porta-malas, ele é bem grande. Aqui parece ter uma caixa, aqui deve ser o tanque de gasolina, e aqui eu acho que é o porta-mala, então não é tão grande assim não. Mas vamos dar uma olhada aqui nessa traseira. Temos aqui a tampa da gasolina, olha, cromado com esses parafusos expostos aqui, bem interessante. Aí aqui temos essa traseira belíssima, olha, nós temos esse spoiler aqui, incorporado na carroceria, olha como ele é, bem bonito, né? E ele vem aqui, ele chega até aqui embaixo e desce nessa linha aqui, é um detalhe muito bonito. Temos aqui a lanterna traseira, com isso daqui deve ser talvez a seta, deve ser a seta, com certeza. E ré também deve ter seta e ré, ou pisca, né, e ré. Aqui nós temos um difusor, um difusor, ele é aberto aqui. E aqui tem as aletas lá embaixo, lembrando, o escape do carro fica no lado, então não precisa ter um escape aqui. Aí aqui atrás a coisa mais interessante desse carro é esse logo do Viper. Isso daqui é a terceira luz do freio, então quando você pisa no freio, ele acende. Ele veio lá da primeira geração no GTS, se eu não me engano, eu acho que o RT10 não tinha, eu acho que só o GTS que tinha. E olha como é largo esse carro, olha lá na frente, bem bonito. Eu não sei quantas unidades dessa geração tem no Brasil, mas não deve ser muito, então esse daqui é um carro bem raro. Vamos tentar ver aqui essa porta, se a gente consegue ver um pouquinho melhor. Não, tá bom. O Edson, ó, grande Edson Carvalho, tá me ajudando aqui. O Edson é o melhor fotógrafo de carros do Brasil. Aí, aqui na porta nós temos o controle do espelho. Você consegue ver, para controlar os espelhos eletronicamente. Nós temos o volante do carro, bem simples. Se eu não me engano, aqui deve ser um airbag, né? E ó, a alavanca de marcha. Olha, aqui dá chega aqui perto. Não tá dando para ver por causa do reflexo, mas olha que legal. Lá, aqueles medidores, eles são... deixa eu ver o que tem lá. Pressão. O segundo é... temperatura do óleo. O terceiro ele é a temperatura da água e o quarto ele é o voltímetro do carro, né? E aqui ó, botão para ligar e desligar o carro, né? Bem interessante. Aqui nós temos o velocímetro e o contagiro. O contagiro vai até 7.000, ele corta no 6.250, né? E o velocímetro vai até 220 milhas por hora.
multiplicando por 1.6, ele vai até, eu acho que é 320 km por hora. Não consigo ver direito. Eu vou deixar aqui na pós-edição. E aqui temos o combustível. Bem simples, né? E o carro, claro, sendo manual, tem o terceiro pedal, né? Bem interessante. Como vocês veem, é um interior simples. Ele não é um carro de luxo. Não é um carro de exageros, pelo menos nessa geração, né? A quinta e última geração, ela teve eles melhoraram muito o interior e a qualidade de acabamento do carro, mas aqui você vê que né, a maioria disso é plástico, aquele plástico barato que você acha em carros comuns, e porque o carro, a proposta dele era para ser um carro esportivo barato, né? Muito interessante. Agora vamos ver o motor do carro, mas vamos precisar de ajuda do Edson de novo. Ó, galera, a alavanca para abrir o motor fica aqui na frente. E aí o motor abre, o capô abre e você vê aqui o motor. 8.4 litros, V10 aspirado. Como eu falei, o eixo ele está aqui nessa linha, então o motor ele fica na posição dianteiro central, né? Uma tradição é esse escrito aqui, Viper, né? Ele tem essa tampa do cabeçote em vermelho. Temos aqui, ó, V10 8.4. Na primeira e na segunda geração o motor ele era 8.0. Aí na terceira geração anterior, a ZB1, ele aumentou para 8.3 e agora é 8.4. E uma coisa interessante, esse motor foi teve uma cooperação com a McLaren para preparar esse motor. É um detalhe bem interessante. Aqui nós temos o radiador do carro, né? Então o ar passa por aqui e arrefece o radiador. E é isso, galera. Esse é o motor do Viper. Aqui está o pleno, né? Que coleta o ar e distribui para as duas bancadas de 10 cilindros. Olha que coisa, não é todo dia que você vê isso. Bem legal. Agora vamos dar uma olhada no segundo carro. O segundo carro também, ele começou a vida como igual o branco, mas aí quem comprou o carro lá nos Estados Unidos, né, o dono que comprou o carro, não sei se foi o dono brasileiro que trouxe o carro para cá, comprou, ele mandou o carro para a Hennessy e a própria Hennessy modificou esse carro. Então a potência dele subiu de 608 cavalos para 700 cavalos e subiu de 76 kg de torque para 86 kg de torque. Esse carro aqui, o nome dele é o Hennessy Venom 700R, né? A 700R porque 700 a potência, o R não sei. Ele é um SRT10 também. Mas quando ele chegou no Brasil, ele passou pelo Galpão Z28, que é um galpão muito famoso em modificar carros. E o Galpão Z28 ele fez uma, vamos dizer, uma calibragem do motor para que o motor funcione com o clima daqui, né, pressão atmosférica e todos esses detalhes, e aí conseguiu aumentar a potência de 700 para 712 cavalos. Bem interessante, né? Esse carro aqui ele tem a pintura, essa faixa preta com aquela outra faixa pequena fina, igual o Viper ACR, e ele está com um kit, né, para ficar parecido o Viper ACR. A Viper ACR é a versão mais extrema do Viper, que é uma versão semi-pista, que chama American Circuit Racer, ou American Club Racer, não tenho certeza, eu vou deixar aqui na pós-edição. Ele tem alguns detalhes do ACR, que é, por exemplo, esse front lip de fibra de carbono, o SRT10 não tem, mas esse daqui tem. Ele tem esses dois winglets aqui, esses daqui eles são de plástico, não são de fibra de carbono. Lanterna igual o do branco, eu não mostrei do branco, então vou mostrar aqui. Temos dois faróis aqui, temos esse daqui, deve ser uma luz diurna, e aqui nós temos esse detalhe que de longe parece fibra de carbono, mas é plástico, e temos a seta aqui. Vamos ver aqui a roda. Nós temos essas rodas da HRE Performance, dá para ver aqui, deixa eu tirar o brilho um pouco. Temos a roda é acabada no preto fosco, com disco de ferro
ventilado e a pinça no vermelho, uma combinação bem legal. Os pneus, claro, são igual a esse, mas eu acho que esse daqui deve ser alguma coisa um pouco a mais, não sei, não tem um nome aqui. Ah, Pilot Sport Cup 2, tá escrito aqui embaixo, ó. Vindo aqui do lado, mesma coisa, igual o branco, mas aqui nós temos essa asa gigantesca, que é uma asa da APR Performance. Ela é toda acabada de fibra de carbono, com esse suporte aqui com um ajuste manual. Você consegue ver o ajuste manual. Aqui atrás, vamos dar uma olhada, ele tem esse painel, essa parte preta aqui, o escrito Hennessy, e aqui Viper, que no outro lá não tem. Bem interessante esse detalhe. Vamos ver se esse carro tem alguma modificação no seu interior. Não parece ter muita coisa, parece ser igual. Ele parece ser mais coberto de couro do que plástico. Ele parece ser mais de couro. E ele tem esse logo aqui, essa plaquinha do Viper. O vídeo ficou todo granulado porque não tem muita iluminação. E tem uma central de multimídia lá, que ele deve ser aftermarket. Ah, sim. Esse daqui, né? Ah, o Edson acabou de falar. Esse detalhe aqui, ó, ele é um LED de mudança de marcha. Então quando chegar na hora de mudar a marcha, ele acende para avisar. Bem interessante. Vamos fechar aqui. Opa, não fechou direito. Espera aí, mais uma vez. Ah, não foi. E agora vamos ver o motor dele. Vamos ver se ele tem alguma modificação. Mesma coisa, a alavanca fica lá. Se você vê um na rua, não faça isso, porque o dono não vai gostar. E aqui nós temos o mesmo motor, porém nós temos esses dois filtros aqui grandes. Lá tinha da Cayenne, né? Aqui que vocês conseguem ver. Aquele lá, o branco, ele tinha aquela caixa aqui que, né, entrava o ar. Então provavelmente essa daqui é a modificação física que vocês conseguem ver. O resto, a modificação é lá dentro, né? A gente não consegue ver. Mas olha isso, galera. Olha que coisa louca esse Viper. Olha, muito bonito. Isso daqui não é uma coisa que você vê todo dia. Bem interessante. Gostaria muito de ver esse carro rodando, mas eu acho que vai ficar para a próxima. Mas é isso, galera. De todos os carros aqui no vídeo, o Vantage V12, o Bentley, a GT Black Series, a SLS AMG e o Spider. E claro, os dois Vipers. Deixa aí nos comentários qual desses carros você levaria para casa.